Paz e graça da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu gostaria ainda de, nesta semana, ainda respirando o contexto da Páscoa que celebramos neste final de semana, a morte e a ressurreição do Senhor Jesus, eu gostaria de trazer uma palavra refletindo o contexto extremamente difícil que temos vivido de isolamento domiciliar por conta desta pandemia do coronavírus. Eu gostaria de fazer você e eu juntos refletirmos sobre a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Quem de fato Ele é. Quem a Bíblia revela ser o Senhor Jesus Cristo. Lá em Mateus capítulo 26, se você ler o capítulo, é uma leitura muito bela, a Bíblia nos fala de que o Senhor Jesus, depois de que Ele celebrou a Páscoa com os seus discípulos, depois que Ele instituiu a ceia chamada Ceia do Senhor, a Bíblia diz que Ele foi para o jardim do Getsêmani e ali Ele ficou. Ali ficou sofrendo intensamente, orando a Deus Pai, porque o Deus Filho encarnado estava ali e sabia o que se sucederia à sua própria vida. Judas e os soldados do templo, a mando dos sacerdotes, foram para prender o Senhor Jesus Cristo. O Sinédrio então se reuniu, que era o tribunal eclesiástico judaico daquela época, religioso, se reuniu e condenou o Senhor Jesus Cristo. A Bíblia chega a nos dizer, neste capítulo 26, o versículo 63, que Jesus, porém, guardou silêncio diante de tantas acusações que estavam fazendo contra ele, até testemunhas falsas sendo levantadas para o condenarem. Jesus então guardou silêncio. E no versículo então 63 diz a Bíblia que o sumo sacerdote então lhe disse: eu te conjuro pelo Deus vivo que nos digas se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Conclamou a Jesus a falar a verdade, não que ele estivesse mentindo, mas que ele pudesse dizer claramente se ele era ou não o Cristo, o Salvador, o ungido, o escolhido de Deus, o enviado para a salvação. E então Jesus, diz a Bíblia, respondeu-lhe Jesus, versículo 64, tu o disseste. Jesus disse, você disse, como quem diz, você disse a verdade, eu sou de fato o Cristo, o Filho de Deus vivo. Mas de fato eles queriam condenar o Senhor Jesus. E Jesus então não parou aí. Jesus disse, tu disseste. Entretanto, eu vos declaro que desde agora, vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Jesus então faz uma revelação. Jesus diz, olha, desde agora vocês verão. O Filho do Homem vai estar sentado à direita do Todo-Poderoso, referindo-se a Ele mesmo, o Senhor Jesus Cristo. E a Bíblia diz que aquele sinédrio se levantou. O sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo, blasfemou, que necessidade temos mais de testemunhas? Eis que ouvistes agora a blasfêmia. E todos julgaram que Jesus era réu de morte. O sinédrio condenou o Senhor Jesus Cristo à morte, sem saber que estava cumprindo as Escrituras, cumprindo a palavra de Deus. A Bíblia nos diz, nesse mesmo texto de Mateus, capítulo 27, partindo para o capítulo seguinte, versículo 1, ao romper o dia, todos os principais sacerdotes e os anciãos do povo entraram em conselho contra Jesus para o matarem, e o levaram então a Pilatos. Foram a Pilatos, que temeu o povo pela pressão que os sacerdotes faziam. Foram a Pilatos, que foi ele, Pilatos, alertado por sua esposa, quando disse a Pilatos, mandou dizer a ele, não te envolvas com este justo, porque nesta noite eu tive um sonho e eu muito sofri a este respeito. Não te envolvas com este justo. Pilatos então tentava soltar o Senhor Jesus Cristo. E então enviou, diz a Bíblia, para Herodes, que estava ali por Jerusalém. Enviou para que Herodes pudesse julgar a questão, já que Jesus era da região da Galileia e o responsável por aquela região era Herodes, como narra o capítulo 23 de Lucas. Depois Herodes manda Jesus de volta. Depois de humilhar a Jesus, manda-o de volta para Pilatos. E Pilatos então fica com uma difícil decisão: soltá-lo
que de fato a sua consciência dizia que não via nenhum mal, nenhum erro nele passível de morte? Ou então, se fizesse desta forma, estaria contra a sua consciência se o condenasse, estaria contra os judeus se então libertasse a Jesus, porque os sacerdotes estavam pressionando o povo para pedirem e irem contra o Senhor Jesus Cristo. Mas também estaria contra o império, perdendo o apoio político. Ele poderia ser condenado, poderia ser, acusado e poderia ser condenado pelo Império Romano, pelo imperador Tibério. Quantas questões políticas que não são diferentes dos nossos dias. E ali então Pilatos tenta uma última saída. Ele coloca o indulto de Páscoa. Ele diz: a quem quereis que eu vos solte? Como era costume naquela época. E então ele pergunta: a Jesus ou a Barrabás? E o povo, diz a Bíblia, que incitado pelos principais sacerdotes, pelas autoridades religiosas daquela época, que queriam condenar o Senhor Jesus Cristo, ali o povo então clama: solta a Barrabás, solta a Barrabás. Quem sabe Pilatos tivesse a expectativa e esperança de que o povo que foi beneficiado pelas muitas bênçãos, pelos muitos milagres do Senhor Jesus Cristo, pudesse esse povo então clamar que libertasse a Jesus. Mas de fato o Senhor Jesus já havia falado aos seus discípulos que ele haveria de morrer. Ele haveria de morrer e teria que ir até Jerusalém e enfrentar tudo isso. Toda a sua vida, a vida do Senhor Jesus, toda a sua vida foi o cumprimento de profecias do Antigo Testamento, de palavra de Deus desde o Antigo Testamento, como o próprio livro de Êxodo, capítulo 12, o Cordeiro da Páscoa, apontava para o sacrifício tremendo e maravilhoso do Senhor Jesus Cristo. Quem é Jesus? Os sacerdotes queriam saber, Pilatos queria saber, Pilatos. Tantas pessoas queriam saber quem era de fato aquele homem. Muitos o viam apenas como homem. De fato, ele era Deus encarnado, Deus homem, o Deus que se fez carne e habitou e pisou esta terra. Nesses momentos tão difíceis de pandemia, nós queremos conclamar você a crer no Senhor Jesus, a dedicar a sua vida e entregar a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Creia nele, creia nele. Nesta semana nós desejamos pensar um pouco mais sobre Jesus, a quem nós devemos clamar em meio à dor e devemos também lembrar dele em meio às bênçãos e benesses de Deus sobre as nossas vidas. Que o Senhor Deus nos abençoe.